Vamos lá, abra a sua Bíblia comigo e eu espero que você tenha trazido a sua Bíblia de papel, porque é papel, aqui é moda antiga mesmo. Abra a sua Bíblia aí de papel e se tiver a Bíblia no celular não tem nenhum problema, mas é bom portar a sua Bíblia de papel, tá? Abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Jesus por Lucas, capítulo 7. Domingo passado nós falamos do jovem rico, não sei se vocês estavam aqui na palavra de domingo passado. Vocês estavam aqui? Foram abençoados? Foi bom? Foi bênção? Amém, glória a Deus. Hoje não vai ser diferente porque essa palavra vai mudar a história da sua vida. E o título da nossa meditação de hoje, nosso sermão de hoje é Ainda há Esperança. Amém? Por favor, eu não vou pedir isso muitas vezes durante o culto para não ser chato. Vou pedir só 3.000 vezes. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele, ainda há esperança. Ah, como é bom ouvir isso, na igreja? É bom ouvir isso. Há esperança, tem jeito. Dá para resolver. Não acabou. Calma, não é o fim. Diagnóstico não é sentença. A palavra do médico não é a última. A martelada do juiz não é a última, porque o juiz dos juízes não deu a última palavra. Há esperança. Como essa geração precisa ouvir isso? Há esperança. E o nome da esperança é Yeshua, é Jesus. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 11 até o versículo 16. Está na tela? Está na tela, eu vou ler com vocês para ficar mais fácil. Você pode olhar na sua Bíblia também. Diz assim, logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Olha só, todas as vezes que você começar a ler uma história bíblica e começar com frases que dão sentido de continuidade, você precisa entender o contexto. Então, Lucas, o escritor, está nos dizendo, para você entender isso, você precisa voltar. Porque ele está falando, ó, logo depois de quê? Então, leia a Bíblia fazendo perguntas. Depois de quê? Por que isso? Por que esse nome? Então, faça perguntas ao ler a Bíblia. É uma dica que eu dou para você, tá bom? Vou explicar isso, mas já estou falando para vocês. Olha os nossos anjinhos, que Deus abençoe eles. Aleluia. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Uma cidadezinha pequena, né? Tipo um lugar do nada que liga a lugar nenhum, né? Tipo Belfor Roxo, aí Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Então tem aqui um sentido de não mudou nada. Era muito comum isso daqui. Jesus cercado pelos seus discípulos, que era parte do processo do discipulado, e com ele uma grande multidão. Desde quando Jesus abriu a boca, uma multidão começou a segui-lo. Por quê? Jesus não falava e não pregava como os fariseus religiosos falavam e pregavam. Ele falava e pregava como quem tinha autoridade. A primeira pregação de Jesus, lembra da primeira pregação de Jesus na sua terra natal, quando ele abriu a Bíblia, ou a Torá, no caso, na época, no livro de Isaías, ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu. Jesus está deixando claro que o que foi profetizado pelo grande profeta Isaías, estava se cumprindo nele. E todas as vezes que Jesus entrava numa sinagoga para pregar, os demônios se manifestavam, ele curava o homem da mão ressequida, ele curava a mulher encurvada, ele expulsava demônios, porque Jesus tinha a autoridade dada por quem? Dada pelo Pai. Então isso aqui é uma máxima do ministério de Jesus, os discípulos e uma grande multidão. Jesus estava cercado sempre por uma grande multidão. 2. Ao se aproximar da porta da cidade Naim, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. A situação extremamente traumática. A mulher não tinha marido, enterrou o marido e agora estava indo para sepultar o próprio filho. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Olha o que Lucas está fazendo conosco. Ele fez questão de destacar que Jesus era seguido pelos seus discípulos, por aqueles que dariam continuidade ao ministério, por aqueles que dariam continuidade à pregação do evangelho do reino, e por uma grande multidão. Então temos duas multidões. Uma que está seguindo Jesus, Jesus pregando a palavra, Jesus liberando o poder. Imagine, irmãos, as pessoas tocando nas vestes de Jesus. Não foi só a mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. As pessoas tocavam em Jesus e eram curadas.
Jesus curou tanta gente, fez tantos milagres, que a Bíblia chega a dizer que não haviam páginas suficientes para registrar tantos milagres que Jesus fez. Então imagina, o próprio Deus manifesto na carne, encarnou, habitou, como a Bíblia diz, tabernaculou, habitou entre nós, passando e com ele seguindo uma multidão. Então uma multidão está seguindo a vida. E Lucas vai fazer agora a contraposição de seguir a vida e seguir a morte. Ao mesmo tempo, Lucas vai dizer, ia Jesus e os seus discípulos saindo logo depois, vamos descobrir de onde ele está vindo. E saindo da cidade de Naim, na porta da cidade de Naim, indo para sepultar o seu filho, havia uma viúva e uma multidão. A questão que eu começo já agora para vocês é qual multidão nós estamos seguindo. A multidão que está vindo junto com Jesus, levando a palavra de salvação e a palavra de esperança, dizendo há esperança, ou nós estamos seguindo a multidão que está indo para o sepultamento. Aqui são duas multidões e as pessoas estão seguindo, estão indo para um destino. Vamos seguir. Ao vê-la, quem viu? Jesus. O Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Pois bem, Jesus olhou para ela, Jesus a viu e se compadeceu. Vou explicar isso para vocês, voltando versículo a versículo. Depois, aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Aconteceu alguma coisa aqui, vamos entender. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou, o devolveu à sua mãe. Glória a Deus. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Aspas. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Meus irmãos, tem mais um aí? Tem mais um aí? Tá bom, vamos parar. Só aí que eu deixei para eles. Olha que coisa maravilhosa, vamos voltar versículo por versículo para ser didático, vocês entenderem a palavra. Que o Senhor nos abençoe nessa noite pela sua poderosa palavra, amém, irmãos? Amém. Ainda há esperança. Ainda há esperança para você, para o seu casamento. Há esperança ainda. Por mais terrível que tenham sido as suas decisões, até aqui, ainda há esperança. A coisa mais extraordinária do Evangelho é que é o mesmo amor para uma pessoa que teve uma vida decente ou para um criminoso do crime mais horrendo e terrível. É claro que o criminoso vai pagar diante da sociedade e na justiça pelos seus crimes. Mas em termos de amor, graça e misericórdia, é a mesma. Todos nós carecemos da mesma graça, do mesmo amor e da mesma misericórdia. Deus não faz acepção de pessoas ao derramar o seu amor e a sua graça. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: porém, todos quantos creram no meu nome e me receberem, eu lhes darei o direito de se tornarem filhos de Deus. Então não importa como você viveu outrora, não importa o que você fez antes, se existem consequências, você foi inconsequente até aqui, está na hora de ser homem e resolver os problemas, está na hora de ser mulher e resolver os problemas. Mas em termos de graça, redenção, perdão, misericórdia, é a mesma mão que estende para você e estende para cá também. Esse texto começa dizendo no versículo 11, logo depois do quê? Jesus, ele realizou um grande milagre por causa da fé de um homem em Cafarnaum.
Jesus estava em Cafarnaum, no início do capítulo 7, é registrado isso por Lucas, dizendo que o centurião, que era um chefe de 100 homens da guarda romana, na cidade de Cafarnaum, o servo dele, que o The Chosen coloca como filho, mas a Bíblia diz servo, o servo dele estava muito doente a ponto de morrer. E este homem, que é romano, de nascimento, líder de outros romanos, soube, viu, sabia o que Jesus fazia. Sabia que Jesus era um grande profeta. Sabia que Jesus operava muitos milagres. Então, ele manda os seus amigos, vai dizer Lucas, irem até Jesus. E dizem assim, por favor, vão até ele. E peça para que ele venha até a minha casa, porque o meu servo está muito doente. E os amigos foram. Jesus ouviu. E Jesus decidiu ir até a casa do centurião romano. Só que o interessante é que enquanto Jesus está se deslocando para casa, os servos vão dizer, os amigos vão dizer, Senhor, o centurião disse que ele é homem de autoridade. E quando ele dá uma ordem para os seus soldados, os soldados vão e obedecem a ordem dele. E ele disse, o Senhor não precisa ir, basta uma palavra tua e o servo vai ficar curado. E a Bíblia diz que Jesus declarou, segundo a tua fé, ele está curado. E a Bíblia vai registrar, Lucas vai registrar aqui naquele exato momento, quando Jesus libera a palavra, o servo do centurião ficou curado. Então vejam, Jesus está vindo de Cafarnaum e ele fez muitos milagres em Cafarnaum. Fez muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios. Estão comigo, igreja? Estão comigo? E Jesus acabou de atender a um pedido de um centurião, alta posição social, homem rico, homem de autoridade, homem de relevância. Isso é o evangelho. A mesma graça para o rico é a mesma para o pobre. O mesmo Cristo que socorre o rico, socorre o pobre. Na igreja de Cristo, o rico não senta na frente, bota um anel bonitão e o pastor chama ele para dar uma palavra. E o pobre fica deslocado ou não recebe o pobre. Faz de tudo para dificultar o acesso do pobre na igreja. Não há distinção alguma. Porque Cristo acabou de curar o servo do centurião. Um homem de posição social relevante. E ele sai dali e se desloca para uma cidade chamada Naim. O que é Naim? Nada, lugar algum. Do ponto de vista da estratégia ministerial, talvez tenha sido uma péssima decisão. Porque se pensarmos hoje, se fosse aqui, nós íamos falar, Jesus, vai pregar só ali, ó, só prega ali na Barra da Tijuca. Por quê? Porque está o pessoal de maior posição social. Jesus, vai só para o Leblon. Porque no Leblon, Ipanema, ali está o pessoal de maior posição social. Ó, não sobe um pouquinho não, se subir um pouquinho por morrinho ali, já vai dar ruim, Jesus. Não vou entender a tua pregação, o pessoal não vai dar oferta, o ministério vai ter dificuldade. Jesus não se importava com estratégia humana para fazer crescer ministério. Hoje o negócio está bagunçado, mas eu não vim falar de negócio bagunçado, vim falar de esperança. Jesus acabou de curar o servo do centurião e ele vai agora em direção a uma cidadezinha pequenina, insignificante, sem nenhuma relevância na história. Porque onde há um perdido, onde há alguém distante, precisa ser acolhido. Porque a Bíblia vai nos dizer, ele é Deus de perto e ele é Deus de longe. Ok, então Jesus se dirige para a cidade de Naim. Jesus está indo e com ele está uma multidão celebrando a vida, que são seus seguidores. E a outra multidão que está indo junto celebrar a morte, ou chorar a morte. Uma celebra a vida e a outra vai chorar a morte. O encontro é na porta da cidade. Os caminhos se cruzam. Eu não sei se você percebeu, mas comigo é assim. Se Jesus não tivesse me encontrado, eu não estaria aqui hoje com vocês. Alguém tem essa sensação? Alguém sabe disso aqui? Tem essa convicção? Se Jesus não tivesse me encontrado no dia 21 de fevereiro de 1997, ali eu tinha morrido, eu tinha me sepultado. Porque eu já respirava com auxílio de máquinas, as mãos e os pés em estado de putrefação. Não era para ter dado certo, mas Ele me encontrou. Não era para ter dado certo para você, mas Ele te achou, Ele te encontrou.
Por acaso vocês não lembram do texto que diz, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês e os chamei e os designei para que vocês possam ir. E tudo que vocês façam possa prosperar, deem fruto no meu reino. Não era para você estar aqui, não era para você estar vivo, não era para ter dado certo, mas Ele te encontrou no meio do caminho. Oh, irmãos, eu amo o Senhor. Como é bom ser achado por Cristo. Como é bom, valorize isso. Uau, eu fui achado por Deus. A minha vida estava no rumo da morte. E Ele cruzou o meu caminho. Entenda uma coisa, não foi a viúva de Naim que cruzou no caminho de Jesus. Foi Jesus que cruzou no caminho dela. Porque a cidade era dela. O choro era dela. A lágrima era dela. O luto era dela, mas a vida era Ele, o poder era Ele, a glória era Ele, a esperança era Ele. Que bom que essa esperança, que esse poder, que essa glória chocou com essa realidade do choro, do luto e da perda. Meus irmãos, destinos se cruzam. A mulher não tem nome, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vocês perceberam que é uma viúva. Uma viúva que está indo sepultar um filho único. Que dor. Ela já tinha sepultado o marido. E ela estava agora sepultando a história da família. Porque se o filho está vivo, o filho conseguia trabalhar para sustentá-la. Pois agora o filho morto significa que o nome do pai, o nome da família acabou. A história da família encerrou. Este é o sentimento desse cortejo fúnebre. Que infelicidade desta mulher. Porque o filho que enterra o pai ou a mãe, ele é órfão. Mas a mãe que enterra o filho não tem nome para isso. Alguma coisa aconteceu de repente, que inverteu a lógica. São coisas que ocorrem na vida que a gente não espera. É óbvio que essa mãe não esperava enterrar o filho. Nenhuma mãe quer enterrar o filho, porque não é o ciclo natural. Nós estávamos no interior de São Paulo, visitando as avós da Carol e da Mari. Minha cunhada e minha esposa. Uma tem 93 e a outra tem 95. A de 93 já está bem debilitada, a tia Lulu. A gente conversa com ela, fala com ela. Ela gostava de cantar e dançar forró. Toca um forró que a velhinha já está... Agora ela só está sentadinha, só fecha o olho. Muito debilitada. É dor. Né? Não sabemos mais quantos anos. Quantos meses? Não sabemos. Mas é o ciclo natural. Agora vejam para uma mulher, nessa sociedade em que a mulher não tinha o mesmo valor que hoje, a mesma posição que hoje, o mesmo acesso que hoje. Ela enterra o marido e agora ela está indo sepultar toda a história de sua família. Ela está indo sepultar toda a sua esperança. São os de repentes da vida. Irmãos, é muito difícil lidar com os de repentes da vida. Alguém concorda comigo ou não? Está indo tudo bem, de repente. De repente. Eu lembro que eu estava pregando em Manaus. Era um culto de 2 ou 3 horários, não falha a minha memória, 3 horários. Manhã, tarde e noite. Uma igreja muito grande. Eu estava ministrando e eu estava do segundo culto para o terceiro, parte da tarde para a noite. Eu estava no período do apelo em que convida as pessoas para ter um encontro com Cristo, aceitar o Senhor, voltar para a presença do Senhor. Aquele momento do altar que é tão bonito, né, tão especial. E aí, nesse momento, meu telefone toca. Eu sabia que a minha esposa, a Mari, sabe que eu estava pregando e ela não ia me ligar. Eu olhei meu telefone tocando, no momento do apelo, eu esperei. Não atendi, estava no púlpito. Terminei aquele momento ali, passei o microfone para o apóstolo da igreja, uma igreja apostólica, e fui para o canto assim,
para ver, porque o telefone não parava de tocar. E lá no cantinho, escondido da igreja, eu atendi. Era o oficial do bombeiro, um oficial do bombeiro, lá de Nova Iguaçu. E ele me fala assim, eu em Manaus, e a gente morava em Nova Iguaçu. Senhor Rafael, eu quero te tranquilizar, fique calmo. Aqui é o oficial fulano de tal, assim, 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 assim. Quero dizer que a sua esposa e seu bebê foram socorridos. Eles sofreram um acidente de carro, mas eles estão bem. Estão sendo atendidos na unidade de saúde Fátima, em Nova Iguaçu. Fique tranquilo. Meus irmãos, vocês acham que eu ia ficar tranquilo? Eu chamei o apóstolo da igreja e falei, meu amigo, me perdoe. Eu não tenho cabeça para pregar à noite. Você me perdoa? Perdoo. Eu fui para o aeroporto, peguei um voo para Brasília, peguei um para São Paulo, peguei um para o Espírito Santo. Do Espírito Santo eu cheguei no Rio 6 da manhã. Saí de lá umas 8 da noite, cheguei 6 da manhã no Rio de Janeiro. Um jovem alcoolizado, com mais algumas coisas na ideia, decidiu avançar o sinal vermelho, bateu na porta do bebê, onde estava o bebê. Mateus era um bebezinho de 1 ano, bateu na porta do bebê, o carro capotou 3 vezes com a Mariana, o bebê. A Mariana foi tirada pelo para-brisa, pelo corpo de bombeiros. O Mateus não sofreu um arranhão. Todos os vidros do carro quebraram. O único vidro que não quebrou era o vidro onde o Mateus estava na cadeirinha. Eu cheguei lá, vi a Mariana, ela só tinha um cortezinho deste tamanho aqui no joelho. Para mim, quando o bombeiro fala assim, a sua esposa sofreu um acidente, eu imaginei, são os de repente da vida. Meu Deus, eu perdi minha mulher, perdi meu filho. Meus irmãos, os de repentes da vida, a gente não tem controle. Quando Jesus contou uma história para poder ilustrar as pessoas que ouvem a sua palavra e obedecem, ele decidiu contar uma história com 2 paralelos. E essa história foi: certa vez um homem decidiu edificar a sua casa sobre areia. Veio o vento, veio a tempestade, veio a chuva e a casa caiu, desmoronou. E outro homem decidiu fazer a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades e a casa estava firme, sólida. O que Jesus está dizendo? Os de repente, os intempéries, as situações difíceis são para todos. Todos vão enfrentar situações difíceis. A diferença é onde nós estamos solidificados, firmados. É isso que faz a diferença na nossa vida. Porque o de repente vem para todo mundo. Mas quem está firmado na rocha jamais perderá a sua esperança. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu quero que você fique comigo mais um pouquinho e não perca a atenção. Olha isso. Vocês vão ver que no versículo 13, Jesus vem do versículo 11 até o versículo 12. Vocês vão ver que ele sai de Cafarnaum, acessando o nível de acesso para o centurião de Cafarnaum, um milagre que alcança alguém de alta posição social, mas que também vai em direção a uma cidade insignificante, Naim. E aí ele se cruza lá na saída da cidade. Por que na saída da cidade? Porque geralmente os locais de sepultamento eram fora da aldeia, ou eram fora da cidade. Foi assim lá em João capítulo 11, na vila de Betânia. Jesus falou, me leve, falou para Marta e Maria, me leve onde o irmão está sepultado, porque era comum o local de sepultamento, o cemitério, que era incrustado na rocha, geralmente era fora da aldeia, era fora da cidade. Então a viúva estava saindo da cidade e Jesus estava se aproximando. O encontro foi no portão de saída da cidade. E o interessante aqui é que no versículo 13, vocês vão ver que Lucas vai dizer assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Vendo-a. Irmãos, há uma diferença muito grande em você ver o Senhor e você ser visto pelo Senhor. Isso não está registrado aqui à toa. Lucas faz questão de dizer que o Senhor viu a dor daquela mulher. Não é uma imagem qualquer. Lucas está fazendo questão de registrar que ele vê o teu choro, que ele vê a sua lágrima, ele vê a sua dor, ele vê o seu sofrimento. Ele viu. Exemplo do que é ver o Senhor e ser visto pelo Senhor. A Bíblia diz que Jesus estava passando por uma cidade chamada Jericó. E Jesus vinha passando ali e tinha um homem baixinho. Lembra do homem baixinho na cidade? Como é que era o nome dele? Zaqueu. Não era isso? E Zaqueu era muito baixinho, tinha uma multidão, a máxima, multidão acompanhando Jesus. E Zaqueu queria ver Jesus, sim ou não?
Então ele sobe numa figueira brava, cheia de espinhos. Ele está lá em cima porque ele quer ver e não quer ser visto. Muitos vêm à igreja porque querem ver o sobrenatural, querem sentir um arrepio, de um histórico que nós temos de uma mistura religiosa tão grande, de passe, né? De vai lá e toma um passe para você se aliviar. Aí você vem na igreja porque você fica leve. Estou leve, agora a semana pode ser boa. Isso é ver o Senhor, isso não é ser visto. Isso é ver. Está na igreja para ver, porque eu quero ver o mover, eu gosto do arrepio, eu gosto do... Então, se tiver, aí que é bom. Tiver um pandeirinho, um forró, aí o fogo cai. Você quer ver, não tem problema em ver. Não tem nenhum problema nisso. Só que você tem que sair da parte de ver e deixar ser visto pelo Senhor. A Bíblia diz que Zaqueu sobe para ver. Só que quando Jesus está passando, olha o que o texto diz. Jesus olha e vê Zaqueu e diz, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua... Aqui acontece a mesma coisa. Jesus viu a viúva e se compadeceu. A palavra compadecer do grego é sentir nas entranhas. Sentir aqui, ó. Sentir a dor. Jesus sentiu profundamente a dor. Isso significa que ele não só vê, mas ele sente, ele percebe, ele sabe. Transfiro essa palavra para você, que talvez está passando uma situação difícil aqui, nos acompanhando fisicamente, ou pela internet. Ele não só vê, mas ele sabe, ele sente. Jesus olhou para essa mulher, assim como no jovem rico da semana passada, nós falamos que Jesus olhou e amou o jovem rico. Sim ou não, igreja? De igual modo, aqui essa máxima está se repetindo. Jesus olhou, ele enxergou alguém que não tinha nenhum privilégio, nenhum prestígio, nenhuma posição social, não tinha nada para dar em troca. Isto é o amor de Deus. Ele simplesmente me amou, mesmo eu não tendo nada para oferecer, mesmo você não tendo nada para oferecer. Ele olhou você e ele te amou. Ou alguém aqui acha que tem alguma coisa para oferecer a Deus? Nada. Aí Jesus olha para esta mulher e vê a dor dela. E Jesus se compadeceu dela. A palavra grega aqui é ele sentiu profundamente. Este sentir profundamente tem um sentimento de que eu não estou alheio à sua dor. As suas orações não foram ignoradas. O teu luto não está sendo ignorado pelo céu. Deixa eu liberar essa palavra para você em nome do Senhor Jesus. As tuas orações não estão sendo ignoradas por Deus. Deus não está alheio à tua dor. Pode ser que o tempo esteja provando você, forjando você, moldando você. Mas eu vim aqui como voz do Senhor para a tua vida te dizer nessa noite. Deus viu, Ele sabe e tem um tempo certo de um encontro sobrenatural para mudar essa história. Você acredita nisso, irmão? Dá um amém, glória a Deus, um aleluia. Glória a Deus. A mulher não pede nada, mas se ela a coisa mais extraordinária é quando nós aprendemos a chegar diante de Deus e não pedir nada. Por quê? Porque Ele viu, Ele sentiu, Ele sabe. Olha, era muito comum Jesus até perguntar para um necessitado, um doente, o que queres que eu te faça? Aqui, ele não pergunta nada. Porque ele viu o senso de urgência, ele viu que era o fim. Acabou para essa família. Quando nós aprendermos a nos relacionar com Deus, não mais como pedintes, mas como filhos, nós entenderemos de fato o caráter de Deus. Eu vou repetir porque essa frase é sincera. Ela é uma espada que corta aqui no meu coração e vou ser cobrado pelo preço daquilo que digo. Quando nós entendermos a grandeza do que é isso daqui, de parar de nos relacionar com Deus como pedintes e nos posicionarmos como filhos, nós de fato entenderemos o caráter de Deus.
ela estava indo sepultar o filho. E ela está vendo uma multidão se aproximando de um homem, junto com um homem. E ela não pede nada. Jesus olha para ela e diz: não chore. Aqui tem um detalhe dos mais preciosos que vocês vão ver no Novo Testamento. Jesus não ora ao Pai, como João, capítulo 11, quando ele vai ressuscitar Lázaro. Lázaro está morto há quantos dias? 4 dias. Jesus vê a incredulidade de Marta, a incredulidade de Maria em João capítulo 11, a incredulidade da multidão, e ele chora. E Jesus chorou. João capítulo 11. E antes de ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz que Jesus levanta as suas mãos e diz: Pai, eu te dou graças, porque tu sempre me escutas. Então ele diz: Lázaro, vem para fora. Olha o que acontece aqui. Jesus não ora ao Pai. Jesus vê uma viúva com um filho único. Quem é o filho único de Deus? O filho primogênito de Deus. Quem é? Jesus. Ok. Vocês vão entender o raciocínio. Jesus chega até o caixão, ou o esquife, que é uma madeira próxima ao caixão. E Jesus toca no esquife. Aquilo dali era um ato de contaminação. Segundo a cultura judaica, eles não podem se aproximar muito de um defunto. E tocar no defunto é se contaminar. Só que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando ele toca no esquife, ele não é contaminado. Mas a vida que está nele é tão poderosa e tão forte que faz a contaminação dar lugar à vida e o menino levanta. Só que Jesus vai falar assim, ó: menino, levanta. Aqui, ele não faz como fez com Lázaro, dizendo: Pai, eu te dou graças. Ali é ele posicionado, enquanto o próprio Deus manifesto na carne, dizendo: o poder da vida está comigo. Levanta agora. Você serve aquele que tem o poder de reverter qualquer situação que vocês estejam vivendo com a presença dele. A presença dele. Oh, meu irmão, eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu quero glorificar a ele pelo doce Espírito Santo que nos envolve agora. A presença dele pode reverter essa morte em vida. Oh, eu creio nisso. Eu creio nisso. Jesus não é contaminado pela morte, mas a morte é obrigada a ceder ao poder da vida. É isso que eu quero liberar para você hoje. Eu não sei os ambientes de morte que você está. Eu não sei os ambientes de dor que você é obrigado a frequentar. Eu não sei os lugares que você passa. Mas eu quero declarar que nenhuma obra do inferno, nada que foi preparado, produzido, ou lugar que você esteja indo, ou a luta que você está travando, não será suficiente para travar você. Porque o poder de Deus habita em você e a morte vai dar lugar à vida, em nome de Jesus. Oh, meu Deus do céu. Jesus diz para o menino: jovem, eu te ordeno, levanta-te. A outras situações foi preciso Jesus fazer uma oração. Essa aqui, não foi. Ele simplesmente se posiciona como dono da vida. Aqui, Jesus está posicionado como o verbo criador, o verbo que gera vida, o Logos de Deus, que João capítulo 1 vai dizer. Aqui nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É isso que ele está dizendo para a sua igreja. É isso que ele está dizendo para o seu povo.
A palavra que ele usa para o jovem que estava morto, levanta, é egeiro, é o mesmo que ressuscita. Lembra quando eu disse para você que a mulher viúva estava sepultando o único filho, e o filho unigênito de Deus é Jesus? Jesus foi levantado da morte pelo Pai. A Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo aos Romanos, vai dizer que o mesmo fogo que levantou Jesus dentre os mortos habita dentro de nós. Então quem levantou Jesus dentre os mortos foi o Pai, através do fogo do Espírito Santo, levantando ele da morte. Então quando Jesus diz para o menino levanta, e Jesus vê e sente a dor da mulher, ali era um prenúncio da dor do pai, vendo o filho cravado na cruz do Calvário. Quando ele diz levanta, ressuscita, é para que as pessoas percebessem, principalmente os seus discípulos, que andam com ele em proximidade, percebessem que assim como ele levantou a muitos mortos, Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, assim também o Pai o levantaria dos mortos, e eles não deveriam perder a esperança. O que é isso? Deus é didático conosco. Deus sempre deixa os seus sinais de que Ele fará os seus milagres na hora certa. Nós que não aprendemos a ler as placas do Senhor. Aprenda a glorificar ao Senhor pelos milagres que Ele fez no passado. E se você está enfrentando alguma situação difícil hoje, aprenda a olhar para trás, bater no peito e dizer, assim como eu já vi o Senhor fazer no passado, eu confio que o Senhor vai continuar fazendo hoje e fará amanhã. Deus é didático conosco para que a gente não perca a esperança de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Meus irmãos, eu não sei, mas eu vim aqui pregar uma palavra de fé para você, que precisa sair daqui encorajado, sabendo, Deus está comigo e eu vencerei qualquer situação que se apresentar diante de mim. Jesus não traz um consolo vazio para aquela mãe, o que seria bonito, o que seria louvável, um tapa nos ombros, chorar com as carpideiras, chorar com a multidão. Você não foi chamado para se unir ao luto do mundo, mas você foi chamado para quebrar o luto com o poder da vida que você carrega. Está na hora de você parar de repetir os ciclos de luto naquela casa. Chegou o tempo, mais do que passou esse tempo, de você se levantar como aquele que carrega a palavra da vida. Será que eu estou pregando para alguém nessa noite? Está na hora de você se levantar lá naquele ciclo social, no seu trabalho, dentro da sua casa, no meio da sua parentela. Não concordando mais com o luto, com a dor, com os ciclos que se repetem, mas se levantando para quebrar os ciclos de morte em nome de Jesus. E é isso que acontece aqui com aquele que carrega a palavra da vida. Vamos entrar em um ponto importante aqui, que é o seguinte. Depois de Jesus curar, ressuscitar aquele menino, levantar aquele menino, aquele jovem, a Bíblia diz no versículo 15, e Jesus entregou ele para a sua mãe. Aqui a restauração da casa é completa. E isso é evangelho. Vou falar para vocês o que eu creio. Eu não creio no evangelho de arrepios, apesar de eu amar um arrepio. Eu não creio no evangelho do anjo de fogo, o anjo com a espada na mão. Se eu ver um anjo com a espada na mão, eu sou o primeiro a correr. Porque anjo com espada na mão é juízo, o pau vai quebrar. O pau vai quebrar. Eu não creio no evangelho do eis que te digo, eis que te digo, eis que te digo. Profecia, 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 revelamento, profetada. Revelação, profecia, eu creio em tudo isso. E a hora que o Senhor quiser me usar, eu abro a boca e deixo Ele falar. Creio em tudo isso, nós somos uma igreja pentecostal. Nós acreditamos em dons espirituais, com maturidade, com equilíbrio, mas acreditamos em dons espirituais. O Senhor ainda usa os seus filhos. E o poder do Espírito Santo amplifica a obra do Senhor na nossa vida para a expansão do reino. Amém, igreja? Mas a coisa mais extraordinária do Evangelho é quando ele devolve a paz para dentro de casa. A coisa mais bonita, isso é a máxima em todo o milagre de Jesus, ele mandava a pessoa ir para a sua casa. Vou exemplificar. Ele encontrou numa cidade chamada Gerasa, Gadara, e por aí vai.
do Gersazeno, lembra do Gadareno? Que tinha uma multidão de demônios. Alguém lembra disso? Uma legião de demônios. Quando Jesus liberta aquele homem, ele não estava mais nu. Ele não estava mais comendo pedra, vivendo no cemitério. As correntes não conseguiam resistir. As correntes, ele arrebentava. Era tanta força, tanto demônio. Irmãos, eu não sei você, mas eu já expulsei uns gabiru aí, sinistro, viu? Eu lembro que eu era aspirante a diácono. Aspirante a diácono. Perdão, aspirante a obreiro. Na Assembleia de Deus, antigamente, era assim, né? Aspirante a obreiro. Escuta essa história aqui, ó. Escuta isso. E aí, o pastor da igreja, o pastor presidente, não estava nesse dia do culto. Era um culto de terça-feira. E nós fazemos parte dessa igreja, que era bem na avenida, assim, a porta da igreja dava de cara na avenida. Então, entrava tudo quanto é gente. Escuta isso. E aí, o culto acabou. Quem fez o culto foi o diácono da igreja, que o pastor não estava, o pastor presidente. E eu era um aspirante a obreiro. Quando eu me converti, Jesus me curou lá no hospital, que vocês conhecem a história, eu me enfiei na igreja, eu não saía de jeito nenhum, irmão. Era só estudar, trabalhar a igreja, nada mais. Ok. E eu queria aprender tudo, eu queria saber tudo, como que expulsava o demônio, como é que era batizado no Espírito Santo, como que falava em línguas, eu queria. Uma vez o irmão quis me ensinar a falar em línguas, ele falou assim, é só você falar glória rápido, glória, 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 a língua vai embolar. Vocês estão rindo porque já passaram por isso aí, hein? Glória, 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 glória. Aí, depois aconteceu outra história. Aí, irmãos, eu queria aprender tudo. Aí eu colei no diácono, que era o líder do culto, eu falei, o que você precisava não, estou aí para te ajudar. E eu queria aprender tudo. E acabou o culto, nós ficamos sentados ali, o diácono, né, tinha mais alguns obreiros, e eu aspirante a obreiro, olha só. 16 anos de idade. Estava ali, era mais ou menos umas 10, 11 da noite. O culto na Assembleia de Deus antigamente acabava à tarde. A oportunidade para todo mundo, né? Para todo mundo. Aí, irmãos, a porta aberta, entra um camarada assim, mas muito possuído. Ele já era banco de madeira, ele já vinha assim arrastando os bancos. E o cara era isso aqui, um palito. Estou falando diante do Senhor, um palito. Derrubando tudo. Todo mundo deu um saculejo na cadeira assim, no banco. Oh, meu Deus do céu. Aí veio na nossa direção. Eu só olhei para o diácono e falei, e agora? Aí o diácono se levantou e falou, vou expulsar. Aí foi na direção, tinha mais ou menos uns 4, 5 irmãos. E eu lá, vou também. Aí fomos expulsar. Chegou lá, meu irmão, olha, 4 ou 5 homens segurando. O cara era isso aqui, ó. Fazia assim, ó. E caía um para o lado, caía o outro para o lado, expulsava um, levantava outro, expulsava um, levantava outro. Já quase 1 da manhã. Um olhava para o outro assim, eu aspirante a obreiro, olhava para a cara do diácono, ele estava assim, ó. Aí ele chegou para mim e falou assim, Rafael, não é possível, isso deve ser frescura. Vai lá no gabinete do pastor. Assim, ó, ofegante, no gabinete do pastor tem uma gaveta, tem uma agulha de crochê. Pega lá, porque se não for demônio, ele vai espernear. Aí eu olhei para ele e falei, vou. Corri lá no gabinete, abri a gaveta do pastor, tinha uma agulha de crochê, mas desse tamanho assim, ó. Eu pensei, meu Deus, vai matar o cara. Aí eu peguei a agulha, cheguei até ele e falei, diácono, toma aí. Meu irmão, o braço do cara era isso aqui, ó. O diácono pegou aquela agulha de crochê e fez assim, ó. Pum, enfiou. Ele, o diácono olhou para mim e falou, é demônio mesmo. Ah, irmão, são muitas histórias. Eu vou parar com as histórias, senão eu não prego. Pois bem, o que eu quero dizer com vocês? O charamanaia, o mistério, o manto, oh, glória a Deus. Tudo isso é ver. E é bom, faz parte. Só que o evangelho, a transformação é diferente. Quando Jesus chega naquela região do Gadareno, que Mateus vai dizer que eram 2, Marcos vai dizer que era 1, eu fico com o relato de Mateus, que era cobrador de impostos, mas acostumado com números. Então, os gadarenos. Jesus expulsa os demônios. A Bíblia diz que quando Jesus entra no barco para poder ir embora, voltar para a sua terra, o que estava possesso de uma legião estava sentado, vestido em perfeito juízo. Vocês lembram disso? Sentado, vestido em perfeito juízo. Isso é evangelho, isso é transformação. Ele está sentado, ele tem paz. Ele está vestido, não há mais vergonha, em perfeito juízo. O Senhor agora, o Espírito Santo comanda a mente dele. Vejam isso, ele fala para Jesus, Jesus, eu quero ir contigo. Ou seja, ele estava com medo de Jesus sair e ele ficar sozinho. Olha o que Jesus faz com ele. Vá,
para a tua casa e fale tudo o que o Senhor fez com você. Jesus fez isso com várias pessoas. Vá para a tua casa, vá para a tua família. Este é o poder do Evangelho. Quando ele toca você, você se torna uma peça fundamental para ajustar o que está fora de ajuste dentro da tua casa. Se não há mais paz na tua casa, você está levando contigo o príncipe da paz. Ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Quem aqui carrega a presença do príncipe da paz na sua casa? Levanta a mão, dá um glória a Deus, um aleluia, um aplauso, um assovio. Aleluia. Aqui acontece a máxima do Evangelho. Jesus devolve ele para sua mãe. A casa voltou a estar em harmonia. A esperança voltou para casa. Ah, meu irmão, a esperança voltou para casa. Eu quero liberar essa paz sobre a sua casa. Declarar essa paz sobre os seus filhos. Essa paz sobre os seus pais. Essa paz dentro da tua casa. A presença que você encontra aqui vai ajustar a tua vida de tal modo que você leva essa paz e transformará a sua casa. Alguém aí crê junto comigo nessa palavra? Eu creio, irmãos, eu creio. Vamos lá, olha agora que coisa maravilhosa. O milagre se torna testemunho. Irmãos, milagre não tem um fim nele mesmo. Nenhum milagre acontece para que você foque nele mesmo, no próprio milagre. O milagre sempre aponta para Cristo. O milagre sempre deve virar um testemunho que aponta para o Senhor. O milagre sempre deve evidenciar a glória de Deus. O milagre sempre deve evidenciar o poder de Cristo. Portanto, se vocês virem aqui, eu falo como pastor de vocês. Se vocês virem alguém que começou muito bem, curando os enfermos, botando a mão no ouvido do surdo, e o surdo, mudo, ouvindo, falando. Alguém sendo usado por Deus para curar câncer, para fazer perna crescer, seja lá o que for. E daqui a pouco essa pessoa começar a passar o paletó dela ungido. Cadê meu paletó? Vou jogar em alguns aqui, se não cair vai tomar uma bronca do pastor. Se vocês começarem a vir paletó ungido, lencinho ungido, sabonete ungido, fujam, porque o milagre está se justificando nele mesmo. O milagre, quando você opera, e você vai operar milagres em nome de Jesus, você vai curar muitas pessoas, você vai orar por muitas pessoas e elas vão ser curadas. Tem fé no teu coração para receber isso ou não? Você vai ser usado por Deus, minha irmã. Você vai ser usado por Deus, meu irmão. Jesus disse, se você crer, você faria obras iguais ou maiores que ele fez. Mas quando o milagre aponta para quem está operando o milagre, já era, perdeu o propósito. Ao final dessa história, a multidão, as duas multidões, a que vinha glorificando a Deus de Cafarnaum até Naim, e a que saía de Naim chorando por causa da morte. Ao final, ambas estavam levantando as suas mãos, vocês vão ver isso no versículo 16, todos glorificavam a Deus. Parem de seguir, parem de dar ibope, parem de dar evidência para pessoas que estão no trono e não Deus. O milagre só deve apontar para Deus. Só há sentido se glorificar a Cristo. Se não glorifica a Cristo, não faz mais sentido, apesar do espetáculo. E eu já vi muitos espetáculos, viu? Já vi vários espetáculos. Em nome de milagre, mas era só espetáculo. Fujam disso. A esperança ainda está entre nós. Vejam que coisa maravilhosa. Jesus ter passado por ali, naquele exato momento. Sabe o que eu acredito, irmãos? Não existem coincidências. Não existe coincidência. Não existe fruto do acaso. Apesar da vida, ou talvez os teus pais terem falado que você foi fruto do acaso, foi um acidente de percurso. Não, não foi. Você está aqui por um propósito, você foi colocado nessa terra por um propósito, Deus separou você, Deus escolheu você, e Deus tem algo maravilhoso na sua vida, eu creio nisso. E quero ver você crescendo na caminhada com Cristo.
Mas não existe coincidência, não existe um jeitinho para Deus. Deus não improvisa em seus milagres. Deus não está improvisando nas situações que você está passando. Algumas pessoas estão atravessando momentos da vida que acham que Deus está improvisando. Que não há um plano perfeito do Criador sobre todas as coisas. Há um plano perfeito do nosso Deus para todas as coisas. O diabo não pegou ou pega Deus de surpresa. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Lembra do que ele disse através do profeta? Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que vocês sonham. Significa que no começo não é do jeito que a gente sonha. O começo é difícil, tem luta, tem percalços, tem tempestades. Mas o final é do jeito que a gente sonha. Deus tem um plano perfeito no dia mau, e Deus tem um plano perfeito no dia pleno, perfeito, bom, maravilhoso. O que nós devemos saber é que nada foge do controle do nosso Deus. Jesus está em Naim, não foi um acidente de percurso, ele escolheu passar por ali. Ele escolheu visitar aquela casa. Ele escolheu levantar aquele menino. Ele escolheu levantar aquela família. Ele decidiu não encerrar o ciclo daquela casa. E é essa palavra que eu quero concluir. Ele escolheu que o ciclo na sua casa de morte será quebrado e o ciclo de vida será iniciado. Ele escolheu quebrar a palavra de morte porque ele tem a palavra de vida. Ele escolheu. Agora vejam que coisa maravilhosa. Eu quero concluir aqui com vocês. Lá no versículo 20, versículo 17. Versículo 16 e versículo 17. A gente conclui aqui agora. Pode dizer amém, igreja? Amém. Ok, vocês estão comigo. Versículo 16, versículo 17. Grande temor tomou conta da multidão. Isso o milagre faz. As pessoas têm temor a Deus. As pessoas se voltam para Deus. Elas começaram a dizer, está aqui um grande profeta. Versículo, na continuidade do versículo. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós. O que eles estão dizendo? Assim como Elias e Eliseu. Assim como Elias e Eliseu levantaram o filho da viúva. Vocês lembram disso, Elias e Eliseu? Jesus estava demonstrando este caráter de profeta, esta unção de profeta. E a multidão agora está glorificando a Deus, dizendo, um poderoso profeta se levantou entre nós. A continuidade. Hoje, Deus visitou seu povo. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus visitou o seu povo. Que povo é esse? O povo de Naim. O que é Naim? É nada, mas ele escolheu. É quem? Ele escolheu. Veio de onde? Ele escolheu. Vai para onde? Ele escolheu. Olha a continuidade. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Olha o testemunho que faz. Não sei se vocês lembram do Salmo 137. Para a gente concluir esse sermão de hoje. Salmo 137. Eu sempre peço para vocês trazerem a Bíblia e eu gosto de citar muitos textos. Salmo 137 diz assim. Junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali os nossos opressores diziam, cante para nós uma canção alegre de Sião. Como cantaremos se estamos em terra estranha? Os salmistas estão dizendo para os babilônios, como que nós vamos cantar se nós somos escravos? Não temos mais o templo. Somos estrangeiros aqui nessa terra e vocês estão nos humilhando. Era um tom de humilhação. Cante uma música feliz. A pessoa está em luto. É escrava. Não tem mais o templo. Eles estão dizendo, cante uma música alegre. Cante. Eles estão dizendo, não dá. Não dá. Porque eu não tenho mais Jerusalém. Eu não tenho mais o templo. Salmo 137. Só que Salmo 126 foi escrito 60 anos depois, apesar de ser 126.
e 137 ser maior. Mas foi escrito 60 anos depois. E vocês vão entender por que o Espírito Santo me lembrou desses dois textos. Porque o Salmo 126 é o Salmo da resposta. É o Salmo quando Deus entra na história. É o Salmo quando Deus quebra o de repente, a circunstância da vida. É o Salmo em que Deus entra no meio da história de luto. 60 anos depois, Salmo 126 vai dizer assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e o nosso coração de alegria. Olha agora o texto de Lucas, é igual agora, Salmo 126, ó. Então se dirá em todas as nações: grandes coisas fez o Senhor pelo seu povo, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor pelo seu povo. Todas as nações, todos os povos iriam saber que Deus quebrou o ciclo de dor, o ciclo de morte, o ciclo de opressão. E agora a nossa boca está cheia de alegria. Agora os nossos lábios estão cheios de cântico de louvor. É assim o que aconteceu com a viúva de Naim, que nós lemos aqui no versículo 17. Então o testemunho daquela história rodou toda a Judeia, todas as regiões, e todos começaram a glorificar ao Senhor. A boca das pessoas se encheu de riso, se encheu de alegria, por causa do milagre na casa de uma viúva. É assim que tem que acontecer com a igreja do Senhor. As pessoas precisam começar a glorificar a Ele ao verem o nosso testemunho, ao ouvirem o nosso testemunho, ao ouvirem a nossa história, e que toda a nossa história aponte para Cristo. A frase para a gente concluir esse sermão é encontro. O encontro da vida que encerra o poder da morte. Tudo que você precisa é ter um encontro com o dono da vida. Ali Jesus se posiciona como mestre da vida, como quem tem autoridade para dar a vida. Você está nas mãos dele. Você veio na casa dele. Este lugar nós dedicamos e consagramos a ele. Então eu te digo, você está no lugar certo. Você está falando e adorando ao Deus certo. Então só falta uma coisa. Encerrar o ciclo de morte. E começar a testemunhar a vida. Eu quero orar por você por um minuto. Para que essa palavra encontre o teu coração cheio de fé. Para que você saia daqui levando vida com você. Pastor, como que eu consigo levar vida comigo? Primeiro você precisa se entregar a esta vida. Jesus se encontrou com Nicodemos e disse para ele: para você ter essa vida, você precisa nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. Para ter essa vida, você precisa nascer de novo. O que é nascer de novo, pastor? É nascer no nível do Espírito. Quando Adão pecou, a humanidade inteira morreu espiritualmente. Morreu no nível do Espírito. Quando o Filho de Deus morreu e ressuscitou, todo aquele que crê em Jesus nasce espiritualmente. A Bíblia vai dizer, em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos com os nossos pecados e delitos. Então toda pessoa que diz assim: eu reconheço a Jesus como meu Senhor e Salvador, ela está nascendo no nível do Espírito. Toda pessoa que decide voltar para a presença de Deus, ela está dizendo: eu estou renascendo no nível do Espírito. Eu estava morto, mas agora eu nasci para Deus. Eu nasci como filho de Deus, não mais criatura, mas filho de Deus. É aí que você começa a ser um portador da vida, a levar vida por onde você passa. Irmãos, eu já presenciei cada coisa, eu já vivenciei cada milagre, eu já vi cada coisa extraordinária. Eu encerro agora contando para vocês uma história de uma música. Não sei nem se é a música que o pessoal vai cantar, provavelmente não, que a Mari vai cantar. Mas escute isso, fica de pé em nome de Jesus, fica de pé. Nós já vamos orar, e eu quero encerrar com um testemunho de fé para vocês. Levanta a sua mão assim, ó, levanta a sua mão.
Levanta a sua mão e fala assim: hoje eu estou levando a vida para pessoas e lugares mortos. Fecha a tua mão. Você crê nisso em nome de Jesus? Escute, uma vez Deus me deu uma música que chama Deus de Milagres. Deus de Milagres. É uma música muito especial. Nunca cantei aqui com vocês. Mas eu lembro que eu estava em São Paulo num domingo de manhã. Um domingo de manhã. E no meio da ministração, o Espírito Santo me disse: abra a tua boca e libere cura. Libere vida. Libere vida. No meio da música, libere vida, libere vida, libere vida. No meio da música, eu parei de cantar e falei: ó, receba vida, eu estou liberando vida. Cura, 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 vida, 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 seja curado, seja liberto, seja curado. Que a vida te alcance. Foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Parou o louvor e só fiquei nisso, ficou nisso. Os meninos da banda achavam que o pastor está doidão. E aí nesse momento que eu estou assim, ó, vida, 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 veio uma mulher, a igreja lotada, ali no Brás, em São Paulo. Veio uma mulher correndo assim, com 2 adolescentes, um em cada lado. E ela gritava: ora, 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 ora. Eu não entendia nada o que ela estava falando. Ora, ora, ela para. Ela queria falar para. Mas a voz dela era embargada. Ela parou assim na minha frente, veio empurrando todo mundo, os 2 adolescentes, para. Eu falei: vou parar nada, não sei o que é. E eles falavam: para, pastor. Eu falei: o que foi? A minha mãe era surda e ela está te ouvindo agora. E ela falava para mim: estende a mão, estende a mão, estende a mão. Eu estendi a mão, ela colocou 2 aparelhos auditivos e falou: eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo tudo, eu estou ouvindo tudo. Você recebeu a palavra que eu liberei sobre a sua vida como pastor da sua vida? Estou declarando, você está levando essa vida para casa, você está levando essa vida para o trabalho. Encha o teu coração de fé, porque Cristo já encontrou contigo. E a vida que você leva agora é obrigado a ser liberada em todos os lugares que você vai, em tudo que você faz, em nome de Jesus. Policiais levam vida, empresários levam vida, médicos levam vida, mães levam vida, pais levam vida, em nome de Jesus. Fecha teus olhos aí, levanta as suas mãos. Eu quero orar por você que precisa dessa vida. Jesus deu profundas demonstrações humanas de empatia ao ver essa viúva. Mas Ele não parou na empatia. Ele decidiu deixar fluir dele a vida. Jesus transformou essa história de dor em um grande testemunho. E assim será na nossa vida. Histórias de dores serão transformadas em grandes testemunhos. Vergonhas e acusações serão transformadas em dupla honra. Escassez será transformada em um som de prosperidade. O Senhor tem um poder de transformar essa realidade que você está vivendo. É só você deixar Ele ser a vida que opera em você agora. Põe a mão no teu coração em nome de Jesus. Faz uma oração comigo agora. Repete uma oração comigo. Diga assim: Deus e Pai, nessa noite eu ouvi a sua voz. Eu sei que hoje o Senhor falou comigo. Por isso eu abro meu coração e recebo a vida. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e declaro que te recebo hoje como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, hoje todo ciclo de morte está sendo quebrado. Eu creio, ainda há esperança. Eu creio, ainda há esperança. Que todos saibam que hoje eu faço uma aliança com Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.